Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Queremos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mesmo nos nossos lares, distante fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, unidos em Cristo Jesus. Nós vamos glorificar pela beleza da sua santidade, pelo seu imenso amor por nós. Queremos cantar uma canção que retrata a história de Jesus, quando ele foi morto e ressuscitou por nós. É o dia em que tudo isso aconteceu, tudo se fez diferente, o sol se escureceu, a terra se entristeceu. Mas para a glória de Deus, como já havia prometido o próprio Deus, ele ressuscitou, trazendo alegria, trazendo satisfação, sobretudo trazendo cura para a nossa alma. E nós glorificamos ao Senhor Jesus para sempre. Nós convidamos você, mesmo aí do seu lugarzinho onde você está, que você cultue o nome do Senhor para sempre conosco. Pra sempre exaltado.
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele vive e habita entre nós, habita nos nossos corações, com esse ato de amor do nosso Deus para conosco, dando o seu Filho, o seu único Filho, em remissão dos nossos pecados. Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos fez povo seu. E Ele diz que nós somos bem-aventurados, porque nós ouvimos e cremos. E nós, sendo bem-aventurados, nós queremos continuar até que Ele volte, louvando o nome do Senhor. E essa canção que nós vamos cantar diz que bem-aventurado aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que estão firmados na presença do Senhor, aqueles que aceitaram esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que vive, baseado nesta promessa de um dia estar com Cristo, porque Ele disse que Ele iria preparar lugar para nós, mas que Ele voltaria para nos levar, para estarmos junto com Ele, para habitarmos junto com o Pai. Então Ele diz, bem-aventurados somos nós, bem-aventurados são aqueles que esperam por esta promessa, bem-aventurados aqueles que estão firmados, e que o nosso coração, cada dia, venha se derramar na presença do Pai, com a intenção e com o desejo de permanecer até que Ele volte. Bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso
que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração exala o nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Declare com seu coração que o Senhor é santo, santo, santo é o seu nome. Que não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Porque és santo, Senhor. Porque és santo, Pai soberano, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, com o nosso louvor e a nossa adoração ao teu santo e glorioso nome. Porque a tua palavra diz que santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós nos alegramos por este dia, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, por mais uma chance que o Senhor nos dá, meu Pai, de proclamar o teu nome, de anunciar, ó Deus, os teus grandes feitos, ó Pai. E
porque um dia, Senhor, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar, ó Pai, para nos resgatar das trevas, do pecado, para nos salvar, ó Deus, da perdição eterna. É que nós, Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Pai, com o nosso coração desejoso, Pai, de Te alcançar, de Te encontrar todos os dias, Pai. E pedimos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, certo de que o Senhor se faz presente neste lugar, porque somente um Deus santo como o Senhor pode se fazer presente em todo lugar, porque o Senhor é onipresente, é onisciente. Nós Te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia e graça, que perdoe, Senhor, os nossos pecados, meu Pai, que transforme, Senhor, os nossos corações, Pai, que abençoe as nossas mentes, meu Pai, para que nós tenhamos a mente de Cristo em nós, para que nós pensamos, ó Deus, nas coisas celestiais, coisas essas, ó Pai, que venham abençoar, ó Deus, as nossas famílias, que venham abençoar as nossas próprias vidas, que venham acrescentar, ó Deus, bênção na vida daqueles que nos observam, que vivem, ó Deus, em volta de nós, que nós possamos, ó Deus, ser uma testemunha viva e fiel, porque é através, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, como vaso do Senhor, que o Senhor nos usa, Senhor, para semearmos, ó Deus, as boas novas, para que essa terra, Senhor, para que essa nação, para que esse povo, Senhor, venha ouvir de Ti, para que eles possam crer, ó Deus, no Teu nome, para que esta terra, Senhor, seja sarada, ó Deus. Assim é uma promessa do Senhor, que se nós orarmos a Ti, ó Pai, o Senhor nos ouve, Pai, e se o Senhor nos ouve, ó Pai, o Senhor nos atende, e se o Senhor nos atende, ó Deus, o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor transforma, o Senhor lapida corações, ó Pai. E neste momento nós Te pedimos em favor, ó Deus, de todas as vidas, ó Pai, que estão, ó Deus, com seus ouvidos atentos, ó Pai, a esta mensagem, ó Deus, dessas músicas, ó Deus, a mensagem que irá ser transmitida, ó Deus, após o recado do Senhor, que possa, Senhor, fazer uma diferença, Senhor, nos nossos corações neste dia, Pai, pois cada dia, Senhor, é um novo dia, cada dia, Senhor, é uma nova oportunidade, cada mensagem, Senhor, é uma nova mensagem do Senhor para nós. Traz, Senhor, regozijo sobre os nossos corações, ó Deus, e que nós sejamos, Pai, Pai, bem-aventurados, ó Pai, porque nós cremos em Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos ouvem nesta noite ou que estarão nos ouvindo em outro momento. Queremos agradecê-lo porque Deus se alegra de você, Deus se alegra quando nós tiramos um tempo para adorá-lo. E é dia de culto, é domingo, o dia que nós tiramos para cultuar o nosso Deus, para adorá-lo, para celebrar um Deus tão amoroso, um Deus tão especial, um Deus Pai presente em todo momento nas nossas vidas. E nós nos alegramos no Senhor. E não poderia ser diferente, mas esse domingo, servindo, adorando ao Senhor, com vocês aqui, já pelos louvores apresentados aí pela igreja, pelo Ministério de Louvor, e agora queremos também adorá-lo a Deus com a palavra dele. A palavra é viva, é eficaz, é uma palavra que nos transforma, que nos traz cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus para o meu, para o teu coração. E hoje eu quero compartilhar com você, trazendo como tema, crescendo em tempos de adversidades. Nós temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos de inseguranças, e muitas vezes nós temos enfrentado algumas lutas nas nossas vidas, e nós às vezes não sabemos, e queremos até uma resposta, né, óbvia para nós, mas isso nem sempre é possível, porque Deus, Ele é um Deus onisciente, Deus que guarda e revela aquilo que nós precisamos saber. E hoje eu quero pensar com vocês sobre crescendo em tempos de adversidade. É possível crescer no tempo da adversidade, é possível tirarmos lições valiosas no tempo da adversidade, porque Deus, Ele nos
fortalece quando nós vamos vencendo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, vamos o conhecendo melhor. E isso faz com que nós vamos crescendo mesmo em tempos de adversidade. E como base para essa história, para esse tema, eu quero pensar com vocês a respeito de Ruth e Noemi, principalmente sobre Ruth, uma mulher que enfrenta as adversidades da vida, mas ela vai crescer, ela vai conhecer Deus, ela vai conhecer a história de Deus na vida dela, e hoje nós somos felizes, somos gratos a Deus, porque Deus nos deu a graça de conhecer a história desta mulher, talvez uma das mulheres mais importantes da história da humanidade, né? Da história bíblica, sem dúvida nenhuma, já é um registro tremendo. Temos apenas 2 pessoas que levam o nome do livro da Bíblia, que é Ruth e Esther, mas podemos colocar essa mulher como uma das grandes referências na história da humanidade, porque é uma tremenda lição que nós aprendemos. E talvez não, é possível que a maior parte da humanidade aí conheça, né, um pouco da história desta mulher. Isso faz com que ela se torne uma referência em todas as gerações. Eu quero pensar com você, lendo alguns versos do livro de Ruth, no capítulo 1, verso 15. Como o livro não é tão grande, mas não é possível ler todo o texto com vocês, mas eu convido você a conhecer a história desta mulher mais adiante. Então eu vou ler apenas 3 versos para início da nossa conversa, da nossa reflexão dentro da palavra de Deus. Verso 15 diz assim: respondendo Noemi, disse: a sua cunhada voltou-se para seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me impeça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Meus queridos amados que nos ouvem nesta noite, Ruth, ela tem uma história fantástica, uma história brilhante, uma história inspiradora para nós. Talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia, que nos reflete a pensar grandes lições para a nossa vida. Ela é muito atual, né? Essa história, ela traz uma atualidade para mim e para você. Quando nós lemos esse livro, nós aprendemos, nós tiramos lições que nos faz crescer, conhecer e ver como Deus é maravilhoso. Ruth era moabita, descendente ali de Ló, sobrinho de Abraão, um povo próximo do povo de Israel, e ela teve a oportunidade de casar com um israelita que havia saído da sua terra e ido lá de Judá, ido para Moabe, lá morar, devido a uma crise, devido a uma dificuldade que estava enfrentando de fome naquele tempo em Israel. E eles saíram ali, Abimeleque com sua esposa Noemi, seus 2 filhos, foram lá para Moabe, e lá se passou-se os anos, e Ruth casou-se com um dos filhos de Abimeleque. Só que com o passar dos dias, dos anos, morreu Abimeleque, e depois morreu também seus 2 filhos, ficando somente Noemi, Ruth e Orfa, que era a cunhada de Ruth. E nisso elas Noemi soube que havia produzido frutos lá em Israel, havia tido chuva e a terra estava próspera. Ela decidiu voltar, e ela aconselha as suas noras então a voltar-se e ficar lá na terra delas, porque ela iria voltar para Judá. E elas
gostava muito de Noemi, elas amavam Noemi, e elas queriam ir embora com Noemi. E Noemi disse: não faça isso, eu já sou velha, não tenho mais filhos, não tenho condições de ter mais filhos para que eu possa dar como em casamento a vocês. Então fique na casa dos seus pais, volte para a casa dos seus pais, e que Deus te abençoe vocês. E Orfa, ela entendeu isso. Diz a Bíblia no verso 14 que ela chorou muito, abraçou, beijou Noemi e voltou-se para a casa de seus pais. Mas Ruth, ao contrário, ela não aceitou a ideia, ela não aceitou o conselho, e então ela decidiu continuar, ir embora com Noemi. Irmãos, Noemi, ela inspirou Ruth, inspirou a sua outra nora, Orfa, a conhecer Deus, a conhecer a história do seu povo, e elas ficaram apaixonadas por esse Deus. Elas aprenderam a amar esse Deus, e Noemi era para elas uma inspiração. Só que Noemi estava enfrentando um tempo de muita dificuldade, sozinha, sem marido, sem os filhos, somente as duas noras ali, e sem condições financeiras de poder continuar naquela terra. Então ela decide voltar. E Ruth, ela tem que tomar uma decisão. Que decisão difícil essa mulher teve que tomar? Deixar a casa dos seus pais, deixar o seu povo para ir com uma senhora viúva, já de idade, para uma terra que ela não conhecia. Então ela teria que tomar essa decisão: ou abandona Noemi e fica na terra, na sua terra, na casa dos seus pais, ou ela vai para um lugar desconhecido que ela não sabia como era lá, e sabia que já havia dificuldade porque a próprios sogros dela havia deixado Judá para ir para lá. Então, irmãos, eu quero pensar com você que todos nós podemos enfrentar dificuldades, todos nós passamos por dificuldade, e as dificuldades também exigem de nós tomar decisões. E as decisões que nós tomamos, as decisões que irão nos fazer crescer em meios à adversidade, nem sempre são as mais fáceis, nem sempre são as mais óbvias. Às vezes o mais fácil seria ela ficar com seus pais, seria ela ficar na casa do seu povo, lá na terra do seu povo. Mas ela toma uma decisão: eu vou com você, eu não te deixarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, aonde você morrer eu morrerei, eu serei sepultada. A escolha de Ruth coloca ela entre uma das mulheres mais abençoadas da história da humanidade. Que linda decisão! Que história marcante essa mulher vai deixar para nós, porque a decisão dela foi uma decisão de crer em Deus, de confiar em Deus. Foi uma decisão de não abandonar uma mulher viúva que precisava de alguém para cuidar dela. A decisão dela foi uma decisão de entender que Deus poderia providenciar na sua vida, Deus poderia abençoar, e essa história faz dessa mulher uma mulher abençoada, uma mulher que tem a graça de poder ser a bisavó de Davi, do rei Davi, o grande rei da história do povo de Israel, um dos homens mais conhecidos na história da humanidade. E Davi, nós sabemos que ele vai, a descendência de Davi chega a descendência, chega a Jesus, o Filho de Deus. E Ruth então vai fazer parte dessa história. Ruth vai ser uma da mulher que o Evangelho de Mateus vai citar lá, citando Boaz, o seu esposo, que vai se tornar o seu esposo, como o pai da linhagem de Jesus. Que história brilhante, que história marcante, que privilégio teve Ruth em ser a mãe da descendência do próprio Jesus, o Filho de Deus. Ruth, uma mulher que não se prendeu às coisas, não se prendeu à família, não se prendeu ao seu povo, mas decide tomar essa decisão de ir para um lugar confiando apenas no que Deus poderia fazer na sua
vida. Às vezes os problemas podem nos enfraquecer, podem nos desanimar, mas eu quero dizer para você que nos ouve nesta noite, que Deus pode transformar a sua luta e levar você a um crescimento, a um conhecimento do amor desse Deus, de um Deus que cuida da história. Ruth, ela toma uma decisão de fé, quando ela vai com Noemi, dizendo: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela decidiu voltar para casa, com Noemi, para a terra dela, entendendo que agora ela tinha um Deus, e o Deus dela era o mesmo Deus de Noemi, que era o mesmo Deus do povo de Noemi, o povo de Israel. Que maravilha, irmãos, é você poder confiar, acreditar em um Deus que trabalha em meio à circunstância, em meio às diversidades. Ruth e Noemi fizeram essa viagem de volta para a cidade de Belém, na terra de Judá, e chegaram ali, Noemi chegou ali constrangida pelo que havia acontecido com ela, e quando as mulheres viram, veio até Noemi e disseram: olha, é Noemi. Noemi diz: não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque a minha vida tem se tornado amarga. Deus tem me tornado uma mulher de um coração amargo, perdedor. Mas o que ela não sabia era o que Deus estava preparando para ela nessa história tão brilhante. E Ruth é aquela nora que se torna nora filha, alguém que tem um amor imenso, uma paixão, uma compaixão ali por Noemi, e ela se torna uma mulher fiel a Noemi, ajudando em todas as dificuldades de Noemi. E isso a gente pode ler lá no capítulo 2, a partir do verso 11, né? Que fala um pouquinho a respeito disso. Eu vou ler alguns versos com vocês, para que vocês acompanhem um pouquinho da história, né? Diz assim: Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que seu marido morreu, e sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria, e veio para viver entre gente que você não conhecia, e que o Senhor recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê grande recompensa. A fama de Ruth, ela correu por toda a terra de Judá, porque disseram, ficaram sabendo: olha, Noemi tem morreu seu marido, seus filhos, mas tem uma nora dela que é uma menina de ouro, é uma menina fantástica, uma menina que não abriu mão da sua sogra, ela acompanhou a sua sogra, ela não deixou ela fazer essa caminhada sozinha, e agora ela tem o Deus nosso como Deus dela, ela agora está disposta a lutar e acompanhar Noemi e ajudar a suprir as necessidades dela. E foi isso que Ruth fez quando chegou na terra. Logo que se estabeleceram lá, Ruth foi colher, ela foi colher grãos, né, para que eles pudessem sobreviver, ela e Noemi, uma vez que elas não tinham nada. E o que ela fez? Ela foi colher esses grãos, as espigas ali no campo, e parou-se no campo de Boaz. Boaz era um homem bem sucedido, Boaz era um homem da linhagem, né, e da família de Noemi, era uma extensão da família de Noemi, um parente próximo. E Ruth foi para lá colher sem saber de quem é aquela terra, e de repente as pessoas falaram da história dela, e Boaz falou: olha, então faz assim, deixa essa mulher, deixa cair alguns grãos para que ela possa colher, para que ela possa ajudar a sua sogra, uma vez que ela está em tremenda dificuldade. Seja generosos com ela. Olha, se ela quiser tomar água, deixa ela tomar água aí na nossa vasilha de água, na nossa moringa de água. E assim ela foi acontecendo, e ela foi colhendo aqueles grãos até a tarde.
e depois ela volta bem abastecida, trazendo alimento para a casa dela, ali com Noemi. Noemi se alegra em ver que Deus havia abençoado a sua nora ali naquele tempo, naquele momento, e descobre, pergunta: mas aonde você foi colher frutos? Aonde você foi colher grãos? E ela disse: olha, o campo é de um homem chamado Boaz. Ah, como Noemi se alegrou, falou: oh, que bênção, é Deus que preparou esse campo para você, porque este homem é um parente próximo, é um homem abençoado, e que Deus continue abençoando. Olha, filha, continue colhendo lá no campo de Boaz, lá nas plantações. Era costume do povo, né, estrangeiro, aquelas pessoas que tinham dificuldade, colher atrás dos servos que passavam fazendo a colheita. Sempre caía alguns grãos, e aquele que não tinha, ele ia lá e colhia aqueles grãos caídos no chão para poder se alimentar. E era isso que Ruth estava fazendo. Mas eu quero pensar com você, no momento certo, na vida de Ruth, Deus entrou nessa história e Deus começou a trabalhar. Tudo aquilo que parecia perdido aos olhos de Noemi, a perca do esposo, a perca dos filhos, a perca dos seus bens, da sua terra, a situação financeira que ela estava vivendo, já na velhice, mas Deus preservou ali, trazendo com ela Ruth para estar ao lado dela, para ser a companheira dela, para ser aquela que ia cuidar dela. E quando ela chega ali, Deus começa também a trabalhar na história. A volta dessas mulheres não foi por acaso, foi um trabalhar de Deus, foi uma obra maravilhosa de Deus, dentro do plano de Deus, para prosperar, para abençoar aquela família. Por isso eu disse para vocês logo no início, Ruth é uma mulher abençoada. Ruth é uma mulher que Deus abençoou abundantemente, a ponto de nós estarmos falando dela aqui hoje, depois de milhares de anos. Eu quero pensar com você, meu querido, minha querida, jovem que está nos ouvindo. Ruth, ela foi uma mulher sábia, uma jovem sábia, que obedeceu a sua sogra, que pôde ser companheira, fiel a ela, amava ela de todo o coração, e Deus abençoou a vida de Ruth de uma maneira especial. E Deus faz isso também com você. Você que nos ouve, seja uma mulher de Deus, seja alguém que ama verdadeiramente, seja alguém que está disposta a cuidar de alguém, de abraçar a sua sogra, a sua mãe, a sua família, de poder ter Deus como Senhor, porque uma das marcas de Ruth é que ela tinha conhecido Deus, e agora ela diz: o meu Deus, o Deus de Noemi agora é o meu Deus. E ela estava convicta de que Deus estava cuidando dela, e Deus abençoou tremendamente. Esse é o Deus que nós servimos quando tomamos decisões dentro da direção de Deus, em obediência, em fidelidade, em amor. Deus abençoa, Deus dá direção, e Deus continua fazendo a história acontecer. Ruth veio a casar com este homem que era dono daquela plantação, Boaz, um parente próximo, aquele que poderia fazer o resgate da descendência de Noemi. E ela vai ter essa graça. Ela ouve a sua sogra Noemi, que aconselha ela no tempo ali da festa, no final da colheita, ir lá, estar lá. E Noemi disse: olha, vai lá, fica lá, faz isso e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar do coração de Boaz. Deixa Deus direcionar a história. Não faça nada mais do que isso. Só esteja lá, faça isso, aquilo, e deixa Deus trabalhar. O restante é com Deus. E assim Ruth fez, e Deus abençoou. Deus fez com que Boaz achasse graça ao olhar para Ruth, a ponto de se dispor a ser o resgatador da história desta mulher, da descendência dela. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Boaz, ele meio que tipifica o próprio Jesus, que
Ele vê a situação, Ele vê a nossa dificuldade, Ele vê a nossa necessidade, Ele vem em meio à adversidade nos resgatar, restaurar, trazer a dignidade. Trazer a dignidade do ser humano. Jesus veio fazer isso, Ele veio trazer a dignidade, Ele veio restaurar o homem, Ele veio nos tirar da miséria, Ele veio nos tirar da nossa dificuldade, porque Ele nos ama, Ele quer transformar a minha e a sua vida. E assim como Ruth confiou em Deus, eu convido você a confiar em Deus e saber que Deus está trabalhando na sua história também. Deus trabalha na história da humanidade, porque Deus é um Deus restaurador, é um Deus transformador, é um Deus que nos recompensa quando nós somos fiéis a Ele, quando nós amamos de todo o coração. E Deus te chama como filho a ser também transformado, restaurado, curado para a glória dEle. Ruth é um exemplo de mulher, de uma pessoa, de como Deus pode transformar a situação. Aquela situação de adversidade, aquela situação de dificuldade foi transformada em uma situação de bonança, porque Ruth vai casar com Boaz, ela vai ser próspera, ela vai ser ali a dona de todas aquelas terras ao lado do seu esposo, e mais do que isso, Deus a coloca agora também como uma mulher bem-sucedida. Deus a coloca como uma mulher em destaque na palavra, nas escrituras e também na história da humanidade. Deus dá àquela mulher ao direito de ser mãe. E agora ela havia tido um primeiro casamento, ficado viúva, não tendo tido filho, ainda jovem. Agora ela casa com Boaz, ela vai ter um filho chamado Obed, que vem ser o avô ou bisavô o avô de Davi, porque Obed se torna o avô de Davi, Boaz é o bisavô de Davi. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é quando nós tomamos decisões que Deus abençoa, uma decisão que Deus está no controle, que Deus está vendo e trabalhando na história. Deus vai trabalhando nos pequenos detalhes dessa história. Ruth toma essa decisão de ir para uma terra que ela não conhecia, mas ela conhecia o Deus daquela terra. Ela não conhecia o povo de Israel, mas ela conhecia o Deus do povo de Israel. Ela conhecia o Deus que abençoava, o Deus que cuidava, o Deus que protegia, o Deus que amava. E ela tomou a sua decisão em cima disso, em cima do seu amor, da sua compaixão pela sua sogra e também pelo Deus da sua sogra. Meu querido, minha querida, eu não sei como você tem vivido a sua vida, como você tem tomado as suas decisões, mas eu quero dizer para você que há um Deus que te ama muito. Há um Deus que espera de você uma resposta, de ir também para ser abençoado por Ele, de andar na presença dEle, de poder viver o que Ele tem para você. Se você tomar as suas decisões em cima da fidelidade, em cima do amor a Deus e amor às pessoas, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o seu caminho. Deus vai fazer com que você seja bem-sucedido e você seja uma extensão de Deus na vida das pessoas. Deus recompensou a fidelidade de Ruth, a Noemi e a ele. Deus quer também recompensar você quando você toma essa decisão de ser fiel a Deus, de amar a Deus, de amar as pessoas e cuidar dela. Acredite, quem anda na presença do Senhor, que coloca Deus como Senhor da sua vida, o seu amanhã será diferente. Confia em Deus, deixa Deus andar, deixa Deus direcionar a sua vida, deixa Deus guiar você, porque Deus vai te abençoar tremendamente. Então, rapidamente, fechando essa reflexão com você nesta noite, eu quero dizer algumas coisinhas da vida de Ruth, uma mulher que tem fidelidade na sua vida.
uma mulher que não ficou falando mal da sua sogra, dizendo: olha, você foi um peso para a minha vida, olha, você veio para cá, para a nossa terra, você trouxe seus filhos morreram, você é uma mulher amaldiçoada e vocês arruinaram a minha vida. De maneira nenhuma. Ruth entendeu que Noemi era uma bênção na sua vida, mesmo que ela tenha ficado viúva, mesmo que os sonhos tenham sido deixados para trás, mas ela reconheceu que Noemi era uma bênção, e ela foi fiel a Noemi, e foi fiel ao Deus de Noemi. Uma segunda virtude do coração dessa mulher, que ela era prestativa. Ruth, quando chegou lá na terra de Israel, ela não ficou de braço cruzado, ela foi em busca de alimento, ela foi em busca de encontrar recursos para ela e para a sua sogra. Ela foi colher resto da colheita que onde as pessoas passavam, para trazer alimento para a sua casa. Ela serviu a Noemi, ela serviu a geração dela, ela serviu a minha, a sua geração, porque ela é uma mulher abençoada, ela influencia vidas nos dias de hoje também. Terceira coisa que eu quero pensar com você é que Ruth era obediente, porque fidelidade precede também de obediência, e Ruth era obediência, ela era obediente a Deus, era obediente à sua sogra Noemi, e isso fez com que ela se tornasse uma mulher abençoada. Meu querido, minha querida, nesta noite que nos ouve, eu quero dizer para você, essa história é uma história inspiradora. Eu não sei se você conhece essa história por inteiro, mas eu te convido você a conhecer a história desta mulher, a história deste livro, porque é um livro que ele começa mostrando a dificuldade, a adversidade, a miséria, e termina, ele começa falando de morte de Abimeleque, morte dos filhos de Abimeleque, mas ele termina falando de vida. Por quê? Porque vida, houve nascimento ali, houve restauração, nasceu ali uma criança que iria continuar a descendência dessa família. Que coisa linda! Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus, Ele fez isso na vida de Ruth, de Noemi, Ele quer fazer também na minha e na sua vida, porque Deus é um Deus restaurador, é um Deus amoroso, que olha para o nosso coração e vê as atitudes e as virtudes que nós temos e vê como nós estamos procedendo diante disso. Se você for uma pessoa fiel a Deus, fiel às pessoas, Deus vai te abençoar. Se você for uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e crer completamente em Deus, Deus vai te abençoar. Seja obediente à palavra de Deus, seja obediente às ordens que você recebe, seja obediente, Deus vai te recompensar. Deus tem planos para a sua vida, assim como Deus teve planos na vida de Ruth, transformou daquela mulher de uma vida de dificuldade, uma vida cheia de adversidade, a tomar uma decisão e ir para um lugar que ela não conhecia, confiando principalmente em Deus, e Deus abençoou. Deus também quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua história, Deus quer transformar você em uma grande bênção. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um homem, uma mulher abençoado, porque nós entendemos, cremos e queremos viver os planos de Deus para nossas vidas. As adversidades não são para nos enfraquecer, são para fazer que nós cresçamos. Cresça em meio às dificuldades, cresça em meio às adversidades, porque Deus é contigo. Ele te ama, Ele cuidará de você, Ele conduzirá a sua vida por todo o caminho que Ele já planejou para você. Vamos orar. Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, por nos revelar, ó Deus, uma história tão linda como a de Ruth e Noemi. Ó Deus, uma história de providência do Senhor. Uma história, ó Deus, onde o Senhor direcionou, onde o Senhor cuidou. Ó Deus, uma história que começa falando de miséria,
de quebra financeira, de morte, mas termina falando de resgate, falando de restauração familiar, falando de vida, porque houve nascimento, houve início, o reinício de uma nova história, um começo. É abençoado que essa mulher, Ruth e Noemi, pôde viver ali em Israel naquele tempo. E eu creio, ó Pai, que o Senhor também, ó Deus, está aqui no meio no nosso povo, no meio, ó Deus, transformando, querendo escrever novas histórias. E que o Senhor, Deus, venha começar escrevendo novas histórias, através das decisões, ó Deus, que tomaremos no Senhor, crendo, tendo o Senhor como Senhor da nossa vida, o Deus da nossa vida. Ó Deus, servindo as pessoas e obedecendo às ordens que são nos dadas. Pai, nos ensina, Senhor Deus, a tirar lições de vida, a ser, ó Deus, pessoas abençoadas em meio às adversidades que estamos vivendo, mas que nós possamos crescer cada dia mais, nos fortalecer no Senhor, na sua palavra, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor é um Deus abençoador. Abençoe em nome de Jesus cada pessoa que nos ouve. Ó Deus, abençoe a família dessas pessoas e que elas, ó Deus, venham a ser prósperas, abençoadas, ó Deus, servindo ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio na sua vida e, ó Deus, obedecendo a tua palavra e servindo as pessoas com fidelidade. Que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos, amigos que estão nos ouvindo.